Maravilha. Bom, pessoal, acho que antes de tudo, queria aqui aproveitar o momento aqui para agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz aqui de poder ocupar essa posição aqui de responsabilidade, de compartilhar essa mensagem que a gente tem aí nessa manhã. Espero firmemente cumprir com essa missão de conseguir compartilhar de forma lógica e organizada a mensagem que Deus tem aos nossos corações. Eu agradeço aí ao Herbert, depois ele vai ver aí a nossa reflexão. Agradeço aí pela janela, pelo espaço que ele está dando aí para a gente, de poder compartilhar, de poder aqui contribuir com o reino de Deus. Muito bem, vocês já devem estar percebendo aí, pela projeção, que o assunto, né, que a gente vai tratar hoje tem relação com a área financeira. Tá, mas eu já quero antecipar aqui, né, porque talvez alguns aqui já se antecipem, né? Puxa, o Júlio é o responsável pelas finanças da igreja, é o tesoureiro. E eu quero já antecipar que não tem relação nenhuma aqui com sacolinha, né, de dinheiro, ou com o dízimo, ou as ofertas, né? Muito pelo contrário. A primeira parte do título é, inclusive, uma provocação que eu quero fazer aqui já nessa introdução, a batalha dos 90%, porque assumindo que dízimo e ofertas, né, normalmente tem relação ali com os nossos 10%, né, vamos colocar assim, eu quero aqui, na verdade, tratar nessa manhã, à luz do Evangelho, a batalha dos nossos 90%, né, daquilo que é o nosso chão do dia a dia. Né? Eu entendo que, inclusive, os 10%, né, que é o dízimo, a oferta, o Herbert, ele trata muito bem, inclusive, aqui, entre nós, comigo, com vocês, né, ele conduz de maneira teológica, profunda, e, de fato, não é essa conversa que a gente vai refletir hoje. A gente quer conversar realmente sobre o nosso chão do dia a dia. Quando a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta, seja no domingo ou qualquer outro dia, chega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, já começa as despesas do dia a dia. Já começa se eu preciso economizar, se eu preciso poupar, se eu preciso investir, se eu preciso empenhar. Né? Então, por isso, esse título, A Batalha dos 90%. A ideia aqui é a gente falar sobre competências financeiras que eu considero essencial para a gente ter uma vida financeira saudável, uma vida financeira plena, cheia de vida, que permita a gente cumprir a nossa missão em vida. Muito bem, a gente vai usar a parábola dos talentos, né, que tem ensinamentos riquíssimos a respeito de recursos, né, de um modo geral, e inclusive aqui de finanças. Vamos lá, seguindo aqui adiante, eu queria aqui dividir essa nossa reflexão aqui de três formas. Né? Primeiro, eu quero falar aqui sobre impactos da área financeira na nossa vida, isso de forma que a gente consiga sensibilizar os nossos corações, para a gente fazer uma leitura bem atenta da parábola dos talentos. Eu vou falar também sobre mordomia cristã, um princípio teológico importante para a gente fazer essa leitura com uma profundidade correta. E, por fim, a gente vai falar sobre essas competências, né? As competências financeiras para a gente ter essa vida, uma vida saudável, uma vida plena. Muito bem, aqui eu trago, em primeiro momento, uma pesquisa que foi divulgada, né? Na verdade foi repercutida em vários veículos de comunicação. Eu trouxe aqui do G1, é o raio-x da saúde financeira dos brasileiros, tá? Eu considero como a principal pesquisa na área de saúde financeira de contexto Brasil. Teve, como eu falei, várias notícias, porque tem vários dados apontando várias consequências.
na saúde, seja na saúde emocional, na saúde física, né? Falando de compulsão alimentar, falando de ansiedade, depressão com origem financeira, trazendo questões de relacionamentos, né? De relacionamentos entre familiares, né? Endividamentos, né? Que acabam causando problemas financeiros, né? Dentro do seio familiar, seja com o cônjuge, por exemplo, né? A questão de aquela velha discussão do economizar ou gastar, né? Essa discussão que a gente sempre tem dentro do seio familiar. Essa é uma pesquisa que trouxe muitos dados, já está na 4ª edição, tem uma amostragem muito interessante, mais de 8.000 pessoas no Brasil inteiro, e eu trouxe também outros, só para vocês terem uma noção desse impacto. Aqui mais uma outra repercussão, falando aqui do impacto financeiro em divórcios, ou seja, em matrimônios, né, no casamento, mais uma outra aqui já da BBC, não dessa pesquisa, mas só para vocês terem uma ideia, né, e sensibilizar o coração de vocês em relação a isso, né, a ligação da questão financeira com o suicídio, ou seja, a gente percebe o quanto a questão financeira ela tem raio de impacto, né, sobre várias dimensões da nossa vida, inclusive até no nosso sentido de vida, podendo inclusive culminar em atos de suicídio. Mais uma outra pesquisa aqui para finalizar, o endividamento, que é uma questão que a gente percebe que é brasileira, um contexto muito brasileiro e que se desdobra no nosso dia a dia, que se desdobra entre os nossos familiares, enfim, entre irmãos, entre pais, entre cônjuges, né, como eu já falei. Muito bem, a gente já percebeu aqui esse raio de impacto, né? É a vida profissional, né, que eu não comentei, também pode ter impacto na nossa produtividade, concentração. Imagina, você está cheio de problema financeiro e vai trabalhar, imagina como é que você vai ficar com a cabeça. Então, o raio de impacto é enorme na nossa vida. Casamento, relacionamento, saúde emocional, saúde física. E aí, daí eu faço a provocação aqui para vocês. Será que esses impactos de ordem financeira, ou seja, cuja origem são questões financeiras, será que eles poderiam ser evitados? A gente fala muito de educação financeira nas escolas, por exemplo. A gente fala muito de educação financeira dentro do seio familiar, né, como forma de educação, né, da família para com os filhos. Mas será que esse não é um assunto que a gente também deveria tratar dentro das nossas comunidades de fé? Em se tratando de uma população, inclusive, evangélica, que tem, evidentemente, crescido, e a gente percebe a quantidade de problemas de ordem financeira crescendo, né, por todo o país. Será que esse tema não é um tema caro, um tema que a gente deveria se dedicar dentro das nossas igrejas, dentro das nossas conversas, como, por exemplo, a Casa Viva? E eu digo que sim, certamente que sim. E a gente vai ver, através da parábola dos talentos, de que Deus confia a nós uma série de recursos, inclusive os financeiros, aqueles que estão à nossa disposição para a gente administrar da melhor forma possível, de modo que a gente consiga evitar a maior parte desses problemas aí. Muito bem. Uma segunda parte aqui que eu queria trazer para vocês, de forma que a gente consiga ter profundidade teológica na nossa leitura, é a mordomia cristã. Um princípio teológico que se desenvolveu ao longo aí dos séculos, né, ao longo da teologia cristã, que nada mais é de que nós, como seres humanos, não somos donos de absolutamente nada. Deus é o Criador, é o dono de tudo e entrega e confia a nós a administração desses recursos. Basicamente é isso, quando a gente fala de mordomia cristã. Mordomia cristã vem do termo mordomo.
um termo que muitas vezes é usado, especialmente, inclusive, no Novo Testamento. O próprio Jesus faz menção desse termo, né? Oikonomos. Coloquei ali em grego, é o termo que muitas vezes é traduzido como mordomo. A parábola do mordomo infiel, por exemplo, é um dos textos que Jesus faz menção a esse termo. Oiko, casa, nomos, lei, gestão, administração, ou seja, administração da casa. Esse é o versículo, né? Eu trouxe o versículo de Gênesis 1:28 como forma de materializar esse princípio teológico. Ele é, sem dúvida, o versículo que traz mais fundamentação para esse princípio, que é quando Deus ali, depois da criação, ele diz, olha, eu criei esse jardim aqui, Adão e Eva, né, e vocês aqui governem sobre a terra. E graças a Deus que nos últimos anos, né, nos últimos séculos, esse conceito ele se desenvolveu bastante. Essa é uma crítica que a gente, inclusive, pode fazer à igreja, de uma certa forma, né, no sentido de restringir, às vezes, esse termo, muitas vezes para a habilidade pessoal, né? Puxa, a mordomia tem relação com ou a natureza, a questão, enfim, da terra, ou a questão enfim, dos recursos que a gente tem, né? Dos animais, né? Dos alimentos. E, graças a Deus, esse tema, ele simplificou muito. A gente teve muito desenvolvimento no sentido de perceber ou de capturar questões que são próprias do nosso mundo atual, do nosso mundo contemporâneo. Como, por exemplo, o tempo. O tempo é um recurso valiosíssimo da nossa realidade. A gente precisa saber administrar o nosso tempo. O corpo, por exemplo, a Monique está aqui, né, muito preocupada com a questão da saúde. Graças a Deus, a gente teve muita publicação, muita informação relacionada a isso, a preocupação com a saúde, com fins teológicos, porque, afinal de contas, a gente está falando do nosso corpo, né? Sem corpo a gente não consegue cumprir a nossa missão, a gente não consegue cumprir a nossa vocação. E isso também se amplificou, de uma certa maneira, para o tema das finanças. A gente percebe uma preocupação da mordomia cristã, desse princípio teológico de também contemplar essa realidade financeira, de que a gente precisa cuidar das nossas finanças. Aqui eu trouxe aqui um texto do John Stott que resume de uma forma muito simples esse princípio. A criação de Deus é caracterizada pela diversidade e rica abundância. Ele quer que seus recursos sejam bem administrados. Tudo que a gente acabou de falar aqui. Muito bem. Agora, adiante, vamos falar agora, finalmente, sobre a parábola dos talentos. Eu queria aqui só fazer essa divisão em 3 atos, para que todos aqui consigam ter a dimensão aqui do que Jesus está querendo falar. A gente conseguir perceber algumas minúcias, né, em algumas entrelinhas. O primeiro ato é quando ele faz a entrega desses recursos. A gente vai ver ali que tem 3 servos, né, o servo mau e outros 2 servos. A gente vai fazer essa leitura e depois, no meio ali, a administração desses recursos e, por fim, culminando com a prestação de contas. Muito bem. Pode seguir. Vou fazer a leitura aqui, verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Agora, a administração dos recursos, ou seja, o segundo ato. Verso 16, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido
um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Agora, por fim, o terceiro ato, um pouco mais extenso. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que está. Aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Muito bem, antes de começar a falar das competências, mais uma vez aqui, um pequeno contexto aqui para a gente entender algumas palavrinhas que o próprio Jesus faz menção. A primeira dela é talento. É importante ter esse contexto. O talento era uma unidade medida que tinha relação com peso, era uma forma de você pesar grandes riquezas. Então a gente está falando aqui, né, de um contexto, de uma narrativa, de uma parábola que fala de uma pessoa que tinha muitas posses, de uma pessoa que detinha muitas riquezas. Aqui eu trouxe aqui o dicionário King James, fala aqui, traz em ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia de que talento tem uma relação com quase 20 anos, aproximadamente 20 anos de trabalho. Então, a gente está realmente falando aqui de uma soma de importância muito grande. Em segundo lugar, a questão aqui dos servos da casa. Talvez numa leitura mais desatenta, a gente entenda que o servo aqui, ele possa parecer aquele servo braçal ou servo da agricultura, o servo que não tinha muita habilidade para tratar com esse tipo de coisa, né, de administrar talentos, mas na verdade era o contrário. É o oikonomos que a gente tinha visto ali, ou seja, era um mordomo que era um mordomo da casa, não era um mordomo da agricultura, era um mordomo que estava acostumado a lidar com esse tipo de coisa, de administrar moedas, né, por assim dizer, administrar dinheiro. E por fim aqui, os banqueiros, né? Jesus faz menção, né? A gente acha que esse termo é um termo que só existe, né, no nosso mundo contemporâneo, e na verdade ele faz menção a uma figura que não é muito distante da nossa realidade. Já existia, já naquela época de império, as transações, né, internacionais entre países, de trocas de mercadoria. E os banqueiros, eles suportavam essas operações. Tá? Esse contexto é super importante porque, à medida em que a gente começar a ler, a gente vai entender esses detalhes melhor. Muito bem. E aqui, de fato, eu começo apresentando para vocês, né, a primeira competência, a do controle emocional. Eu acho que, com certeza, né, sem falar com cada um de vocês aqui da plateia, com certeza vocês já passaram por situações envolvendo emoções e finanças. Essa é uma realidade que faz parte da nossa condição humana. Talvez, num momento, né, num dia estressante de trabalho, depois de brigar com um chefe, né, depois de brigar com um colega de trabalho, depois de discutir, depois de uma semana intensa de trabalho, a gente
muitas vezes seja com raiva, ou alegre pela semana produtiva de trabalho, né, eufórico. Essas emoções, elas vão certamente impactar as nossas decisões financeiras. E aí o problema quando a gente fala de emoções, não é a gente fugir delas, não é a gente anulá-las ou a gente evitá-las, mas muito pelo contrário, a gente vai precisar lidar com as nossas emoções. E a questão é como a gente vai fechar essa conta no final do mês, usando aqui o linguajar a gente vai lidar certamente com os nossos medos, né? O medo talvez de não conseguir pagar a conta, né, do filho, ou talvez o medo de não conseguir pagar as contas no final do mês, né, gerando, digamos, uma forma ali de você economizar um pouco mais. Ou talvez, né, aquele dia mais intenso, como eu coloquei aqui, de você acabar descontando, compensando, né? Hoje eu vou dar um agrado para mim, eu vou no shopping, eu vou comprar, vou aqui fazer esse benefício, trazer esse benefício para mim aqui depois desse dia aqui difícil. Isso é uma realidade da nossa vida. Tratar as nossas emoções, lidar com as nossas emoções e as finanças vai ser uma realidade. Mas, de fato, a gente precisa saber lidar com essas emoções, entendendo que no final do mês a gente tem uma conta para pagar. Reconhecer as nossas emoções é de suma importância. E aí, eu trago uma evidência, né? uma questão que parece ser interessante dentro do texto, né? Que quando a gente faz ali a leitura, o servo, né, que foi achado ali como negligente, ele escondeu, né, pelo fato de ele ter medo, a emoção ali controlou a sua decisão financeira a ponto de ele cometer o que eu estou chamando aqui de tragédia financeira. Na linguagem de hoje, é como se a gente estivesse aqui numa leitura aqui mais atual, é como se a gente estivesse falando aqui, olha, eu sou um milionário, eu vou fazer uma pequena viagem, eu vou confiar aqui, né, eu tenho aqui a minha conta corrente, o meu patrimônio, eu vou confiar aqui aos meus assessores financeiros ou ao meu gerente de banco, o meu gerente de conta, e eu vou te pedir aqui que enquanto eu estiver ausente, eu peço aqui que você administre esses recursos aqui, essa minha vida financeira. E é como se a gente estivesse falando aqui, olha, por conta do meu medo, eu, uma pessoa altamente capaz, um servo da casa, um assessor financeiro, um gerente de banco, ou seja, eu decidi colocar esse dinheiro parado na conta. É como se fosse uma verdadeira tragédia financeira nos dias de hoje. Isso é importante para a gente ter a dimensão do texto, do que o texto está colocando. Já era uma realidade quando o próprio Jesus faz o relato dessa narrativa. Pode parecer numa leitura inicial de que, puxa, mas você não falou que era para fazer isso, né? De que era para administrar os recursos. Você não falou de que mais tarde você haveria de fazer uma prestação de contas, porque tem um conhecimento implícito ali. A gente está falando ali de um homem que é super rico, dono de posses, proprietário de muitas terras, com muitos talentos, e que detinha muitos funcionários, muitos servos, braçais inclusive, e servos da casa. Servos que estavam acostumados a fazer esse tipo de coisa. Então, quando a gente começa a ter essa leitura aprofundada, a gente começa a perceber de que realmente foi, de fato, uma tragédia financeira. E, por fim, a gente percebe aqui, dentro dessa primeira competência, que eu estou chamando aqui de controle emocional, de que a emoção, ela também tem esse poder de deturpar de chegar a deturpar o nosso cognitivo, aquilo que a gente conhece, ou seja, são servos da casa que sabiam o que tinha que ser feito, que era multiplicar os recursos, que era administrar os recursos de forma devida. E ali, o que ele fez
puxa, olha, é como se uma leitura aqui ele tivesse ali para o próprio Senhor dito, olha, eu fiz o que tinha que ser feito. A leitura oferece essa oportunidade, ó, veja, está aqui. É como se ele estivesse aqui com a maior naturalidade falando, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu preservei o teu dinheiro, mas era mais do que isso, era mais do que preservar, era multiplicar. E as emoções, ela tem esse poder. Se a gente não souber lidar com as emoções de forma apropriada, de forma adequada, ela consegue mudar a cabeça, ela consegue deturpar, desvirtuar aquilo que até mesmo a gente conhece. Eu recorro aqui às palavras do Morgan Housel. Para quem não conhece, ele tem um livro esplêndido, extraordinário, na área de emoções e finanças, onde ele traz o seguinte: o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal, na qual o seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento técnico. Às vezes, né, ainda mais em razão do nosso mundo contemporâneo, a gente tende a usar o pretexto de que o mundo das finanças é extremamente complexo, de que são muitos produtos financeiros que existem, eu não entendo qual fundo investir, ou se eu tenho que colocar na poupança. E ainda mais dentro do nosso mundo atual, de vários influenciadores, gente falando na internet horrores, né, sobre a área de finanças, a gente fica de fato perdido, porque tem realmente muita informação. E normalmente a gente usa até inclusive esse pretexto: mas eu não tenho conhecimento técnico, então eu não, e às vezes até delega, né, para outra pessoa da casa. Eu não trabalho com finanças, não é minha praia, vou deixar com a minha esposa, vou deixar com o meu esposo, vou deixar com outra pessoa. Quando, na verdade, o Morgan traz aqui a importância de a gente entender o nosso comportamento, entender as nossas emoções, entender aquilo que engatilha aquilo que não deve ser feito na área financeira. Ou seja, puxa, se eu estou triste, vou para o shopping. Qual é o gatilho que traz isso? Qual é o gatilho que destrava, né, o gasto, a despesa dentro de casa? É disso que ele está falando. Muito bem, vamos seguindo para a segunda competência, planejamento financeiro. Mais uma outra competência que eu considero essencial para a gente ter uma vida financeira saudável, plena. Acho que planejamento, de um modo geral, faz parte da realidade humana. É inevitável. A gente tem uma vida inteira pela frente, planos sempre vão fazer parte da nossa vida. E na vida financeira não tem absolutamente nada diferente a respeito disso. A gente também precisa ter planos. E aqui, mais uma vez, eu faço um tom, digamos assim, de crítica. O planejamento financeiro tem muito mais relação com a nossa prática do que propriamente da fé. Se a gente perceber ou for comparar a fala de Jesus de outras parábolas em relação a essa, a gente vai perceber que essa parábola é muito menos sobre fé do que qualquer outra coisa. É uma parábola essencialmente sobre administração de recursos. Jesus vai falar sobre fé em muitas outras ocasiões, mas ele está falando exatamente do que a gente tem que fazer em vida. Uma atividade essencialmente humana, não é uma coisa que Deus tem que fazer, muito pelo contrário, é algo que é nosso. Como eu tinha falado ali na mordomia cristã, ou seja, Deus criou tudo, todas as coisas, e nós somos os administradores, somos nós. E aqui, talvez alguns de vocês já tenham passado por situações como essa, mas assim, muitas vezes, em situações inclusive financeiras, já vi muita gente inclusive recitando Mateus
6,33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para que dinheiro, Júlio? Para quê? Se as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou então, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Citando errado mesmo, desse jeito. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Quantas vezes já tive que lidar com esse tipo de recitação? Como quem, olha, planejamento, para que planejar se Deus é dono de todas as coisas? Quando, na verdade, é justamente o contrário. Quando, na verdade, a gente faz a leitura da parábola dos talentos e a gente vê uma narrativa que reforça ainda mais o planejamento financeiro. E aqui, queridos, a gente percebe que a gente não tem como fugir. Planos vão fazer parte da nossa vida, inclusive financeira. Aqui mais uma outra questão interessante que o texto traz, né, para a nossa leitura, de que a gente percebe de que tem esse contexto de prestação de contas, né? Tem ali a volta ali do Senhor ali, de ele entender o que foi administrado, né? O que de fato ali, né, aqueles servos ali fizeram ali com aquela importância, né, com aqueles talentos, né? E na nossa vida, se a gente parar para perceber, a nossa vida ela é cheia de prestação de contas, não é só aqui na Viva aqui não. Quando a gente vai olhar o nosso final de mês é uma prestação de contas. A gente vai avaliar a prestação de contas ali no final do mês, ou a gente conseguiu empatar o jogo, conseguimos pagar todas as contas ou não? Será que a gente economizou tudo que a gente estava planejando para a gente conseguir chegar no início do mês e conseguir empenhar nos sonhos que a gente planejou? Prestação de contas é uma realidade e ela sempre vai fazer parte da nossa vida. Aqui eu recorro mais uma vez às palavras aqui de Randy Alcorn. É um teólogo e pastor muito conhecido, norte-americano, muito conhecido nessa área de finanças e teologia. Ele traz, inclusive, uma linguagem popular, né, um texto que me parece ser que se encaixa perfeitamente aqui para essa nossa discussão aqui. Devemos perceber que muitas coisas essenciais que a nossa sociedade considera no planejamento financeiro nunca existiram antes da era moderna. Aqui ele traz um tom de preocupação, de uma questão que a gente percebe que dentro das comunidades de fé, a gente não percebe essa preocupação acontecer. Por exemplo, né, quando a gente fala da questão da aposentadoria, a aposentadoria, por exemplo, é um problema da nossa sociedade contemporânea. Se a gente olhar os tempos, né, de Jesus, o tempo do Império, o tempo do ministério de Jesus, na verdade, se a gente for falar de expectativa de vida, né, que é um problema que pressiona muito a questão da aposentadoria hoje, a expectativa de vida hoje do brasileiro é de 70, 72 anos, 75, alguma coisa assim. Essa é uma realidade que não existia há 2 séculos atrás. Se a gente for falar da época de Jesus, muito menos. As pessoas não viviam tanto como vivem hoje. E a gente se preparar para essa realidade, entender que a nossa terceira idade, a gente também tem missão. A gente tem missão também durante a nossa melhor idade. A gente também tem vocação também durante a nossa melhor idade, a nossa terceira idade. A gente se planejar para essa fase de vida é super importante. Tem a questão também da saúde. Tudo bem que aqui a gente tem saúde pública. Ele fala dessas questões muito em razão, né, do contexto norte-americano, mas a depender da realidade de vida, né, a saúde pública não vai funcionar para a gente precisa se resguardar, a gente precisa se planejar, a gente precisa, de alguma forma,
se preparar para eventuais riscos. A saúde também é uma questão moderna que a gente precisa estar atento. E muitas outras coisas. Quando a gente vai falar do estudo ou do planejamento dos nossos filhos, mais uma outra realidade. Quando a gente fala de empreender, quantas coisas, ainda mais dentro do seio cristão, né? Quantas vezes eu já ouvi, né, gente empreendendo, colocando a família em risco, as finanças de toda uma poupança de vida, colocando em risco por causa de empreendimentos, pessoas que empreendem sem um mínimo de planejamento. E aqui, queridos, essa competência eu trago para vocês como essencial. Planejamento faz parte e deve fazer parte da nossa realidade de vida cristã. E por último, eu trago aqui a disciplina financeira. Mais uma competência extremamente necessária quando a gente fala de disciplina, de um modo geral. Disciplina é importante para as nossas vidas e também para a área financeira. Ela não é diferente. A gente sempre vai precisar de disciplina para a gente cumprir os nossos planejamentos. A gente vai precisar de disciplina para a gente conseguir empreender os nossos sonhos, seja dentro do contexto da nossa missão, né, no mundo, enquanto igreja, seja no nosso contexto de vocação, daquilo que a gente está fazendo de bem para o mundo, da nossa profissão. Essa é uma realidade que vai fazer parte da nossa vida. E nas finanças também é igual. Não muda absolutamente nada. E aqui eu trago duas questões interessantes, que talvez numa leitura mais desatenta, isso possa passar desapercebido. Quando o servo, um dos servos, né, eu trouxe aqui o que aplicou ali, que recebeu 5 talentos, ele fala aplicou-os. Eu não entrei aqui no mérito aqui o Ebert, ele gosta muito de fazer isso, né, de entrar no mérito aqui do hebraico, né, ou do grego. Eu trouxe aqui os recursos das traduções, que também serve aqui para a nossa reflexão, para a gente ter a dimensão da temporalidade. Porque parece numa leitura inicial de que o ato do meio é um ato que aconteceu no tempo no passado, e foi uma ação que aconteceu, pontual. Quando, na verdade, essas traduções nos oferecem essa possibilidade de interpretação de que muitas coisas aconteceram ali naquele meio de caminho. Começou a investir, fez negócios, a negociar. Assim também é na nossa realidade financeira. A gente vai precisar, muitas vezes, com disciplina, poupar. Muitas vezes, racionalizar, gastar de forma racional. Muitas vezes, investir para empreender os projetos que Deus coloca em nossos corações. Essa é uma realidade que vai fazer parte da nossa vida também. E por último, a responsabilidade humana. A responsabilidade humana, como eu já falei na mordomia cristã, né, quando coloquei aqui o princípio teológico, Deus fez todas as coisas e entregou a nós. Cabe a nós aqui a gente gerir esses recursos da melhor forma possível. E isso só quem vai fazer não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é Deus, somos nós. Eu termino aqui essa competência com uma frase do John Stott, bem interessante, que ele diz, em outras palavras, assim como para uma criança, o segredo do crescimento saudável é a regularidade de uma dieta correta. Ele faz essa analogia, né, dentro, colocando o crescimento, né, de uma criança. E é interessante porque, às vezes, a gente tende a achar que a regularidade, a disciplina, ela tende a uma linha horizontal. E aqui ele coloca essas duas questões como condicionantes, mas colocando como uma linha em crescimento. Ou seja, se a gente quiser crescer na nossa vida cristã,
nos nossos empreendimentos, naquilo que a gente está empreendendo. Puxa, eu quero fazer isso para Deus, eu quero cantar, eu quero administrar, eu quero falar, eu quero compartilhar, eu quero fazer tal projeto, Existem inúmeras oportunidades, né, em formas de serviço dentro da nossa comunidade. Isso é crescimento da nossa vida cristã. E para esse crescimento, inevitavelmente, a regularidade, a disciplina, inclusive a disciplina financeira, ela vai ser inevitável. Para suportar a nossa vida, a gente tem os nossos gastos, né? Imagina se a gente considerar a inflação, se a gente considerar as nossas fases de vida, né? Uma hora a gente não tem filho, né? Outra hora a gente tem filho, ou seja, aumenta os gastos sobremaneira. A gente vai precisar crescer. E isso inclui também o nosso crescimento financeiro para suportar isso. A gente está empreendendo, a gente quer crescer. Esse empreendimento aqui, eu não limito aqui na discussão da Viva, eu quero crescer, tenho, enfim, um negócio, eu quero impactar mais pessoas, eu quero ser uma pessoa justa, eu quero, a partir da minha vocação, manifestar a fé que eu tenho em Cristo. E eu quero crescer, não é nenhum problema eu ter essa ambição de crescimento. E esse crescimento ele só vai ser acompanhado com disciplina. A disciplina financeira que vai dar suporte para que, igualmente, as nossas finanças também cresçam para suportar a nossa vida e a nossa missão. Eu termino aqui essa nossa breve reflexão trazendo duas frases aqui, minhas mesmo, que sintetizam essa mensagem. A primeira delas é de que dinheiro será um recurso essencial para a sua caminhada cristã no mundo. A gente tende a se afastar, né, ou, às vezes até recitar esses versículos, né, do tipo, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Mas, na verdade, é o amor ao dinheiro, né? É um versículo que não está falando aqui de planejamento financeiro. É um versículo que é mais apropriado para a idolatria. Quando a gente fala aqui de mas buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não está falando aqui de disciplina financeira. A gente não está falando com esse versículo de planejamento financeiro ou de emoções. A gente está falando de prioridades. Por isso, a parábola dos talentos eu considero como uma parábola riquíssima para a gente tirar ensinamentos valiosos para uma vida financeira saudável e plena durante a nossa caminhada cristã. E por último, quanto melhor você administrar o seu dinheiro, melhor será a sua caminhada cristã e a sua missão no mundo. É inevitável. Se a gente tem uma caminhada cristã, a gente vai precisar de dinheiro. Dinheiro vai fazer parte da nossa realidade de vida. Seja para a gente pegar um Uber, né? Para a gente se locomover, né? Seja para a gente fazer o nosso café da manhã, seja para a gente empreender os sonhos que a gente tem aqui dentro da Viva. Dinheiro vai fazer parte da nossa vida e quanto melhor a gente administrar, menos problemas, aqueles problemas que a gente viu, mais a gente vai evitá-los e mais a gente vai ter uma caminhada plena com Cristo, com a nossa missão, com a nossa vida, né, com o nosso propósito de vida. Queridos, essa é a mensagem. Eu desejo de coração que o mesmo Espírito que a gente viu ali relatado, descrito na narrativa da parábola dos talentos, que se encontrou naqueles servos, nos servos bons, a disciplina financeira, o planejamento financeiro, o controle das emoções, que esse Espírito esteja sobre vocês, sobre nós, sobre mim, sobre toda a comunidade da Viva, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Amém.